Bom dia mais uma vez. Regressamos então para a sexta mesa redonda do 11º Congresso Nacional da Administração Pública, alusiva ao tema nesta mesa redonda sobre o trabalho, o digital e a liderança. Conosco, no nosso painel de conferencistas, estão António Gameiro Marques, Diretor-Geral do Gabinete Nacional de Segurança, Arménio Rego, professor da Católica Porto Business School, José Abraão, secretário-geral da Federação de Sindicatos da Administração Pública, Magda Coco, sócia da Vieira de Almeida Advogados e responsável da área de Comunicações, Proteção de Dados e Tecnologia, e Sara Carrasqueiro, vogal do Conselho Diretivo da Agência para a Modernização Administrativa. Connosco estão também e vão estar a Sofia Figueiredo e o Luís Oriola para garantir a interpretação para a língua gestual portuguesa. Lembramos que quem está a assistir pode utilizar a ferramenta que tem no seu ecrã de Questions and Answers para colocar as questões aos nossos oradores. No final serão respondidas aquelas que conseguirmos, porque às vezes o tempo é muito curto para isso, mas agradecemos a vossa participação. Para moderar o debate, passo a palavra a Paulo Nuno Vicente, professor e investigador da Universidade Nova de Lisboa, coordenador do Inova Media Lab. Muito obrigada e até já. Muito bom dia a todos. Perguntava apenas se me conseguem todos ouvir. Perfeitamente. Obrigado. Então avançaria, agradecendo desde já o convite para moderar esta interessantíssima mesa redonda e agradeço a participação naturalmente dos oradores. Pela riqueza do tema, temos aqui uma grande diversidade de experiências e eu começaria por aí mesmo. Digamos, começando por fazer uma grande tour, uma primeira ronda comum, perguntando a cada um dos oradores que estão aqui presentes, com base na sua experiência profissional direta, como é que nos contextos das suas várias e diferentes organizações, a chamada transformação digital, ou se quiserem transição digital, tem chegado, ou não tem chegado, ou ainda precisa chegar, nos últimos anos e também que principais desafios consideram que são levantados. Eu começaria pela ordem da apresentação, digamos, oficial e começaria então pelo Dr. António Gameiro Marques. Bom dia, muito bom dia a todos e obrigado por me terem convidado para estar neste debate. Eu confesso que essa designação de transição digital ou de transformação digital é algo que está no plano estratégico aqui desta organização desde o seu início. Estou aqui já no 4º ano, portanto o 1º ano do 2º mandato, e isso é algo que faz parte da nossa vida, até porque olhamos já há algum tempo para a tecnologia como um enabler, não é? um facilitador não só de chegarmos aos nossos públicos de interesse, portanto às pessoas que servimos, como também é a matéria da nossa organização. A minha organização, que é o Gabinete Nacional de Segurança, tem na sua composição o Centro Nacional de Cibersegurança e que é algo que existe porque existe tecnologia e porque nós usamos a tecnologia. E por isso está na nossa gênese, está no nosso, digamos, cultura, tanto que quando houve necessidade de mudar as formas de trabalhar, a transição foi absolutamente suave, não tivemos de facto qualquer dificuldade. Eu relevo é que é importante que pensemos sempre, e isso para mim é quase um dogma, que a tecnologia não deve ser mais do que um facilitador, não deve ser um propósito em si mesmo. E deve, eu digo isto várias vezes e também defendo isto com unhas e dentes, como se costuma dizer, que ela deve ter sempre um propósito, e o propósito é o bem-estar do ser humano. E isso pode parecer utopia, pode parecer demagogia, mas se mantivermos isto sempre nos nossos mentes, nos nossos princípios,
ela, de facto, em todas as estratégias que fazemos para o seu emprego, ela está presente. E é, para já, tudo o que se me ocorre dizer sobre este tema. Obrigado. Obrigado. Eu passaria de imediato a palavra ao professor Arménio Rego, talvez até numa perspectiva de professor e investigador no ensino superior, antes de avançarmos depois para as questões das lideranças. Como é que no seu caso, e neste caso particular, como é que, enquanto docente da Católica, como é que sentiu ou como é que tem sentido do ponto de vista institucional esta transição digital? Antes de mais, gostaria de dizer que fico muito grato pelo convite, muito honrado e, sobretudo, honrado por estar na presença de tão distintos e distintas colegas. Eu estava a pensar ir diretamente ao assunto, a questão dos desafios da liderança, mas vou responder à sua questão. Nós lidamos de uma maneira que é algo paradoxal, ou seja, nós fomos especialmente preocupados com o planeamento, mas procuramos sempre ter disponibilidade para improvisar em função da realidade emergente. Naturalmente, muitos de nós não tinham competências nestas áreas, tudo isto era novo para nós e a instituição foi altamente profissional no desenvolvimento, por exemplo, de mecanismos de formação. E estamos a fazê-lo continuamente. Eu creio que, em geral, o processo funcionou bem, os alunos reagiram bem, os executivos em formação também reagiram bem, mas eu gostaria de salientar algo que é óbvio e é um lugar comum e é uma banalidade. Nada substitui a relação face-to-face. Nós andamos todos muito entusiasmados com o digital. Há quem já imagine que no futuro podemos ser todos teletrabalhadores. Nada substitui a relação cara a cara. Nós precisamos de nos encontrarmos, de nos tocarmos para sermos mais criativos. É nesses encontros fortuitos que surgem, digamos, soluções, que surge a serendipidade. Depois posso explicar isto de modo mais detalhado. É muitas vezes nestes momentos casuais que surgem ideias para resolver problemas, é nestes momentos que nós temos mais facilidade em expressar empatia, é assim que se cria, que se desenvolve e que se reforça a cultura organizacional e que se desenvolve, que se promove o sentido de propósito comum. E permitam-me, enfim, nós como académicos às vezes pensamos muito e às vezes, enfim, somos um bocadinho provocadores, mas também julgo que é isso que se nos pede. Há uma coisa que me aflige um bocadinho, que me aflige um pouco. Em fevereiro ou em janeiro deste ano, todos nós sentíamos que estava, enfim, mais ou menos tudo controlado e que nada daquilo que depois veio a ocorresse. Neste momento estamos todos muito seguros daquilo que vai a ocorrer em termos de digitalização, de um novo mundo digital. Eu só coloco uma questão. O que é que acontecerá se porventura houver uma falha geral nos sistemas de comunicação? Imagine-se o que é que poderá acontecer se houver problemas ao nível, enfim, dos satélites, ao nível da infraestrutura física até. Nós estamos preparados para lidar com isso. Eu confesso-vos que fico um bocadinho preocupado porque damos tudo por tão seguro que eu receio bem que um dia tenhamos que nos confrontar com esta fragilidade e não saibamos como. E ficava-me por aqui. Se porventura depois quiser aprofundar algum ponto particular, terei todo gosto, naturalmente. Seguramente surgiram já aqui temas, tópicos que iremos abordar, como seja o da liderança, o da cultura organizacional, da própria infraestrutura, mas passaria a palavra nesta primeira ronda inicial, algo talvez mais ágil, a José Abraão, para lhe perguntar, antes de entrarmos nas questões até mais laborais, porque há aqui muitas questões de natureza laboral, mas perguntava-lhe do ponto de vista da atividade de quem representa um conjunto de sindicatos, como é que é possível, como é que foi possível, digamos, como é que durante este período de, não apenas de pandemia, mas particularmente chamemos de reclusão forçada, tocando naquilo que o professor Arménio Rego já referia, como, digamos, a indispensabilidade da presença, chamemos-lhe assim, como é que têm sido estes meses mais recentes na organização da organização de que é secretário-geral?
Muito bom dia, quero cumprimentar todos, manifestar a minha enorme satisfação pelo convite que me foi feito a partilhar convosco e com aqueles que nos estão a ver e a ouvir a experiência de uma organização sindical que é transversal a todos os trabalhadores da administração pública e dizer claramente que nós tínhamos já regulado minimamente ou definido o teletrabalho desde 2009 na administração pública em geral. Nesta situação pandémica e com uma enorme crise sanitária, que naturalmente se traduzirá numa enorme crise social e económica, nós sentimos que houve necessidade, houve urgência de enviar para casa os trabalhadores, muitos deles em condições mínimas de teletrabalho, mas também muitos trabalhadores que sem condições, sem as ferramentas digitais, sem tudo aquilo que era necessário para que fosse verdadeiro teletrabalho, procuraram dar o seu melhor. Houve até quem adquirisse computadores, houve até quem tenha feito um esforço enorme no sentido de procurar a melhor resposta possível àquilo que eram as necessidades dos cidadãos, e nós, sindicatos, somos parceiros na negociação. No meio de tantas medidas que foram tomadas, em muitos casos não fomos ouvidos nem achados. Dizia-se que nós éramos todos agentes de saúde pública e não tivemos sequer a oportunidade de conhecer as medidas que não fosse qualquer cidadão. Tivemos aqui um trabalho enorme no sentido de procurar ajudar as pessoas, ajudar os trabalhadores e a dar a melhor resposta possível neste enorme desafio que naturalmente nos foi colocado. Quanto àquilo que é toda a problemática em volta da digitalização, eu gostaria de dizer, e até subscrevendo algumas das coisas que já foram ditas, que o teletrabalho não é por si só a solução para os problemas. Onde ele for possível, devemos todos criar as condições para que ele se possa resolver, mas não há trabalho sem fraternidade, sem solidariedade. E dizia até, porque isto está para além da situação pandémica, está para além daquilo que é o problema com que nos debatemos hoje, a necessidade de modernização, a necessidade de caminhar mais ainda no sentido da digitalização. Eu gostaria até de citar Simone Weil, que dizia que a sociedade julga-se pela forma como julga o trabalho, como julga os trabalhadores, de modo que ninguém fique para trás. E esta é uma questão essencial. E, portanto, numa sociedade como a nossa, que é uma sociedade tão injusta como todos nós, que é uma sociedade onde vão emergindo novas profissões fundamentais, decisivas para o próximo futuro, há que procurar combater alguns problemas que têm a ver com a polarização salarial entre gente, isto é transversal, não só ao nosso país, mas também um bocado ao mundo inteiro, onde há gente que ganha muito bem e há gente que ganha muito mal. Portanto, mesmo com uma política de baixos salários, mesmo com aquilo que foi necessário todos termos que fazer para a melhor resposta possível aos cidadãos, é preciso que, e deixava este apelo, tem que ser um apelo claro, que os nossos políticos, quem discute estas coisas, de uma forma muitas vezes excessivamente académica, no caminho de anúncios sucessivos de medidas, caminhassem no sentido de descer um pouco mais à terra, conhecer os serviços, conhecer os problemas e dar saltos com propostas concretas na negociação coletiva, na informação, no envolvimento dos parceiros na negociação, de tal modo que possamos caminhar no sentido de se irem resolvendo os problemas para evitar situações tão complicadas como até já hoje tivemos conhecido. Houve mais de 18 mil pessoas que se aposentaram, cansados, saturados, que estão, inclusive agora, com o problema da pandemia, com o problema deste problema sanitário. E, a par disso, temos todos que perceber que cresceu a precariedade, mais uma vez, na administração pública. Portanto, dizer que nós, sindicatos, lidando com a instabilidade, a incerteza, a insegurança, em tantos casos, com políticas de baixos salários em que
assistentes técnicos e assistentes operacionais ganham o salário mínimo nacional em termos líquidos. Um técnico superior leva cerca de 900 euros para casa. Muito há a fazer seguramente naquilo que é a aposta na qualificação. Mas deixe-me só para terminar dizer, nos debatemos com este problema durante esta fase da nossa vida. Foi aberto há 1 ano e meio, ou cerca disso, um concurso para 1000 técnicos superiores, ainda está por concluir. E isto depois, falamos todos, nas lideranças, por maior esforço que possamos fazer, no sentido de formar e preparar as pessoas, oferecer-lhe 900 euros, na expectativa de que possam ser grandes vidas. Olha, se levávamos tão longe que tínhamos que avaliar já, qual é o papel da CRESAP. Devemos caminhar ou não no sentido da despartidarização daquilo que são os cargos de dirigente e vermos que modelos é que temos de ter para que não se situe apenas e só nestes dirigentes, mas possamos contar futuramente neste grande desafio que é o futuro do trabalho no nosso país e no mundo, com gestores públicos que não tivessem que optar por aquilo que é o seu vencimento da carreira, por aquilo que são os salários que se praticam. Então, esta polarização, esta dificuldade, vivemos-la diariamente nas organizações sindicais e vivemos-la com uma clareza tão grande que eu digo sinceramente, já não sei onde todos nós vamos buscar motivação para continuar a responder tão significativo, nomeadamente a este problema sério. Eu pegava nas suas palavras e daqui a pouco, quer dizer, a minha vontade agora era passar para a doutora Sara Carrasqueiro, por motivos óbvios, mas vou dar a palavra à doutora Magda Coco, e explicava, digamos, a doutora Sara Carrasqueiro é vogal do Conselho Diretivo da Agência para a Modernização Administrativa e, portanto, questões como as competências digitais, e portanto já falaremos de seguida. Mas pode passar, não me importa. Então obrigado, e passo já, e portanto perguntava, doutora Sara Carrasqueiro, digamos, a administração pública está efetivamente preparada para este choque do futuro, ou seja, há alguns poucos anos o Fórum Económico Mundial falava nesta 4ª revolução industrial, agora surgiu de facto, digamos, esta aceleração, talvez com pouco tempo para a adaptação de todos nós, digamos, em que até inclusive se diluem as fronteiras entre a vida privada e a vida laboral. Não é? A administração pública está preparada na esfera quer das competências digitais, quer também, no aspecto que o professor Amânio Rego tocava já, das próprias infraestruturas do Estado português? Muito bem. Em primeiro lugar, muito bom dia a todos. Queria cumprimentar todos os que nos estão a ouvir e, claro, todos os colegas deste painel. Antes mesmo de ir a esses 2 aspectos muito específicos que me referiu, penso que é importante, e pegando também aqui algumas ideias que já foram trazidas para esta mesa, só clarificar aqui o papel do digital e das tecnologias na administração pública e na modernização. Portanto, a modernização da administração pública visa essencialmente 2 objetivos. Por um lado, melhorar o serviço público que entregamos todos os dias a cidadãos e empresas, aproximando-se o Estado dos cidadãos e das empresas, e, por outro lado, promover a capacidade das organizações do Estado para que possam responder cabalmente aos desafios do futuro. Portanto, atualmente atravessamos um momento da história da humanidade com grandes desafios, a transição demográfica, a transição digital, a transição climática, o combate às desigualdades. Portanto, o digital oferece aqui como uma ferramenta... Peço desculpa, doutora Sara, estamos a ouvi-la com muita interferência. Veja se está muito próximo da câmara. Ou dava a sugestão, talvez, eu não quis interromper, não sabia se era generalizado, talvez de momentaneamente, doutora Sara, desligar só momentaneamente a imagem e vídeo, ficando só com a voz, vermos se facilita. Ok, muito obrigada. Então, ouvem-me melhor agora? Perfeitamente. Agora? Sim, perfeitamente. Então peço desculpa. Cá está, o digital, não é? Portanto, em primeiro lugar, se calhar vou retomar desde o início. Parece-me que antes mesmo de responder às 2 questões que foram aqui mais concretas levantadas, que é importante clarificar qual é o papel do digital e das tecnologias digitais na modernização da administração pública. E, portanto, a modernização
da administração pública visa essencialmente dois objetivos. Por um lado, melhorar o serviço público que entregamos todos os dias aos cidadãos e empresas e, por outro lado, melhorar a capacidade organizacional das entidades públicas para que possam responder cabalmente aos desafios atuais. E atualmente a nossa sociedade realmente vê-se abraço com desafios profundos, a transição demográfica, a transição climática, a transição digital, o combate à desigualdade, portanto, são grandes desafios que neste momento a sociedade a nível global atravessa, e aquilo que o digital pode fazer é oferecer soluções que nunca são soluções únicas, como também já foi aqui dito, a componente humana é muito importante, mas no fundo apoiar a administração pública para que, aliada a outras estratégias, como seja a valorização dos funcionários públicos, o fortalecimento das capacidades de gestão, mas que, através de uma exploração adequada de tecnologias, a administração possa responder a estes desafios. Em relação às questões concretas que me coloca relativamente a se a administração está ou não preparada para esta transformação digital e até que ponto é que está preparada. A administração tem vindo a trabalhar nos últimos anos no desenvolvimento de soluções digitais, soluções essas que se destinam a que os serviços públicos possam ser entregues aos cidadãos e às empresas de uma forma mais simples, mais integrada, até de uma forma proativa, temática, e que possamos utilizar dados para melhorar as políticas públicas, as decisões de alocação de recursos, utilizando a inteligência dos dados. Portanto, neste momento, a administração pública já está num caminho de transformação digital, encontra-se preparada para responder a estes desafios. Aliás, prova disto foi a entrega de serviços públicos através dos canais digitais, que foi a única, infelizmente, que pudemos ter nos meses de abril e início de maio, mas claro que ainda há muitos desafios a resolver. Portanto, a administração estava-se a preparar para entregar preferencialmente serviços públicos nos canais digitais, mas não estava preparada para entregar só nos canais digitais. E, portanto, diversos desafios enfrentamos neste momento, não só ao nível das infraestruturas, mas sobretudo ao nível humano, das competências, de desenharmos novos perfis de trabalho. Portanto, existem diversos estudos internacionais, apontam percentagens diferentes, mas alguns falam em 35% e outros em 65% de novas profissões. Ou seja, os meninos que hoje em dia frequentam o ensino primário, no futuro vão desenvolver a sua carreira em profissões que atualmente não existem. E eu posso dar aqui um exemplo que se passa aqui na nossa casa, na Agência para a Modernização Administrativa. Nós, com o lançamento do novo portal de serviços públicos, Portugal, que ocorreu em 2019, disponibilizámos um assistente virtual de atendimento, o Sigma, portanto, um chatbot que utiliza inteligência artificial. Ora, para que este assistente possa funcionar, ele em média tem 15 mil conversas por mês com cidadãos, portanto resolve problemas sobre informação sobre serviços públicos a 15 mil cidadãos por mês, mas ele, para funcionar, tem que estar num processo de aprendizagem contínua. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós atualmente temos um colega da AMA que desempenha uma nova função, que é, no fundo, ser o formador do chatbot. Ir ensinando todos os dias alguns termos que aparecem novos nestas conversas e que ele não conhece. Portanto, isto é um exemplo de uma nova tarefa que não existia anteriormente, de um novo perfil e que também necessita de novas competências. E, portanto, vai haver uma reestruturação, não só no setor público, mas também no setor privado, daquilo que são os perfis de competências e de tarefas dos recursos humanos, e torna-se, a meu ver, prioritário não só reforçar, como se disse há pouco, as infraestruturas tecnológicas, mas também desenvolvermos novos quadros de competências para as organizações, reforçando lideranças e reforçando a gestão da mudança. Estes são aspectos essenciais para podermos abraçar o futuro que está aí já hoje. Pegaria precisamente nesse tema, digamos, dos algoritmos e da inteligência artificial, para passar agora sim, e obrigado por este compasso de espera, Dr. Magda Coco,
à questão da automação e, como já foi aqui referido, que é muitas vezes associadas, por um lado, à criação, era o que estava a ser aqui há pouco avançado, a criação de novas funções laborais, mas também à extinção de anteriores funções laborais. E, portanto, estamos numa fase de transição. Perguntava-lhe, fala-se muito também já, e algumas empresas colocam já em prática a contratação ou o recrutamento com base algorítmica ou com base em perfis, por exemplo, nas redes sociais. Que questões jurídicas é que isto, por um lado, traz, ou que lhe traz, e também, por um lado, partilhar a sua experiência, particularmente na firma de que é sócia? Muito bom dia a todos. Também gostava de agradecer o convite e dar os parabéns à organização deste congresso, que tem um tema extremamente pertinente. Eu tenho visto, enfim, muitos exemplos bons e muito avançados na administração pública, e este congresso é a prova disso. O pensar as competências do futuro e é muito importante numa organização, e isso, enfim, nós também fazemos recorrentemente na Vieira de Almeida. Enfim, para quem não conhece, é uma sociedade de advogados, enfim, com alguma dimensão. Nós somos cerca já de 450, obviamente não somos todos advogados. Temos uma equipa de suporte muito grande também, e justamente essa equipa de suporte está muito focada, por um lado, em assegurar que no fundo os advogados estão sempre dotados das melhores competências possíveis para responderem aos temas jurídicos que lhes são colocados. E, portanto, iniciámos um processo de digitalização há muito tempo. Temos uma academia associada à firma que dá formação aos advogados nesta área das competências também digitais, e não só competências e know-how, mas também ética, que é um ponto que eu já vou retornar brevemente para falar destes temas de regulação também. Nós temos na firma Data Scientists, já atualmente, que no fundo analisam, fazem parte da equipa de suporte, que analisam dados que permitem não só agregar informações como decisões judiciais, outro tipo de informação. Temos inteligência artificial também a ser treinada, também criamos novas, enfim, profissões, digamos assim, dentro da firma, que obviamente muitas delas têm que ser feitas por advogados, que têm que ter umas competências complementares que não podem ser só advogados. Portanto, isto também muda o paradigma das competências tradicionais e obriga a uma atualização permanente, e de facto as competências emergentes não só para os alunos que vêm aí, mas para aqueles que já estão hoje em dia e que têm que abraçar este desafio. Nós temos há muito trabalho a ser feito internacional, a nível inglês, mas em português, e nós temos uma comunidade portuguesa jurídica grande, temos que ser nós a liderar este papel, juntamente com o Brasil e com os países de expressão portuguesa, para no fundo termos as mesmas capacidades em termos jurídicos de utilizar estas tecnologias emergentes, e nós estamos a fazer esse caminho, em alguns casos em parceria com outras sociedades de advogados, não estão aqui em causa uma competição. Portanto isto é também um sinónimo. Eu acho que este mundo digital nos abriu um maior ambiente colaborativo, seja com outras entidades, seja com outras áreas, enfim, pese embora alguns constrangimentos regulamentares, como sabem, os advogados têm. Portanto, nós não podemos hoje em dia em Portugal, enfim, temos alguns constrangimentos, mas enfim, há equipas de suporte que apoiam neste trabalho preparativo, digamos assim, não estão a exercer naturalmente, e portanto eu diria que estamos, e comparativamente até com outras, enfim, sociedades, advogados de outros países, estamos em Portugal, e não é só a Vieira de Almeida, mas enfim, é a realidade que eu conheço melhor, mas estamos bastante avançados nesse domínio. O que eu gostava de dizer a propósito daquilo que me perguntou agora mais especificamente, é que os temas, todos estes temas, este digital vem criar, eu estava um bocadinho a pensar, enquanto vos ouvi falar, eu também acompanho muitas empresas e entidades públicas, e também, enfim, estou muito envolvida em políticas para a administração pública e para os governos de vários países neste tema digital, e estava a pensar que este tema digital tem dois grandes braços. Tem o braço do colaborador e tem o braço da liderança. E os braços do colaborador, o que é que isto vem trazer? Vem trazer uma maior facilidade, e é esse o nosso objetivo,
quando digitalizamos os processos que são aborrecidos e que os advogados não gostam em geral de fazer, para deixar aos mais novos a capacidade, e as pessoas que vêm aí, capacidade de terem de facto trabalho e investirem a pensar naquilo que é o problema do cliente. Portanto, aquele trabalho rotineiro que as pessoas não gostam de fazer, queremos reduzi-lo ao máximo, mas queremos também capacitar as pessoas para poderem fazer outro trabalho. E isso, seja aplicado numa empresa privada ou pública, de facto o colaborador, o meio digital dá-lhe outras ferramentas que antigamente não tinha, pode dar. É evidente que isso também traz ameaças, é indiscutível, o tema da inteligência artificial que me referiu, o tema dos dados pessoais, o tema da privacidade, isso traz ameaças no setor público, no setor privado, e traz também, e o reverso desta medalha é os desafios que isso traz para a liderança das organizações, de estar atentos a esses temas, de assegurar que há uma compliance com o regime jurídico, porque o legislador português, europeu e, aliás, internacional, há uma consciência no mundo jurídico que estas realidades constituem uma ameaça e, portanto, têm sido publicadas umas séries de diplomas legais, não quero agora aqui ser maçadora, mas diplomas, orientações, etc., que visam justamente acautelar esses perigos que a inteligência artificial tem no mundo laboral e noutros domínios, que visam acautelar os temas da proteção de dados e que visam acautelar também um aspecto que o professor Arménio falou há pouco e que enfim, é muito importante, que é o tema da segurança. Isso está tudo a ser pensado, ou seja, nós não estamos num vazio legal e não há aqui enfim, os colaboradores e a própria liderança das empresas não está desprotegida e há uma orientação. E uma tendência que eu gostava de marcar e que eu não sei se as pessoas têm consciência disso, é que cada vez mais, isto já era verdade, mas cada vez mais há uma grande contágio entre a ética e o jurídico. E, por exemplo, no domínio da inteligência artificial, muita daquela que é a legislação e orientações, aliás, para já ainda estamos numa fase de orientações que estão a ser publicadas a nível europeu, faz um cruzamento muito próximo entre a ética e as organizações. E, portanto, isto vai ser um desafio. Os líderes também vão ter que ter presente estes temas da ética nestas novas tecnologias e isso vai ser muito importante. Em relação aos temas da segurança das redes que o professor Arménio Rego referiu, também há essa preocupação, sendo-se, e eu estou aqui a partilhar, enfim, mais a minha experiência enquanto advogada e a vertente jurídica, também para as pessoas perceberem isto. Há uma grande preocupação com os temas da resiliência das redes e da segurança das redes. É evidente que não há sistemas infalíveis, mas há um pacote legislativo que obriga a um conjunto de salvaguardas, digamos assim, para evitar justamente falhas de comunicações, e há os setores críticos que têm parâmetros e são fiscalizados por isso e têm parâmetros muito relevantes, mas é evidente que estamos muito assentos na comunicação e cada vez vamos estar mais, isso não há dúvida nenhuma. E se calhar terminava esta intervenção inicial. Obrigado, e pegava num tópico que vários dos oradores têm sugerido, que é precisamente o da liderança, e simultaneamente endereçava aqui uma questão, que era o professor Arménio Rego, mas também o doutor António Gameiro Marques, que é, até penso que seja precisamente o título de um livro do professor Arménio Rego, que virtudes de liderança é que neste momento não apenas a administração pública, mas de alguma forma a sociedade necessita, ou seja, que perfis de líder é que são necessários neste modo híbrido em que nós temos vivido, entre o presencial, o síncrono, o virtual, e de alguma forma entre esta noção de liderança inclusiva, mas ao mesmo tempo, a favor, digamos, da consolidação institucional, também uma liderança diretiva. E, portanto, eu colocaria, talvez começar pelo Dr. António Gameiro Marques e depois o professor Arménio Rego. Esse é o maior desafio que, pelo menos eu, enquanto dirigente aqui desta organização, sinto regularmente. Senti ainda mais no período de março e abril, porque, na verdade, o meu contacto com a maioria dos meus colegas era via digital. Eu até dizia que já estava farto de ver o mundo aos quadradinhos. E porque isto aumenta a solidão. Aumenta a solidão quer do líder, quer dos próprios colaboradores. Nós, para mim, é muito importante a humanização da liderança, para fazer o contraponto à desumanização da liderança que pode vir por via do digital.
um indivíduo para formar equipa, para criar cultura organizacional, como dizia muito bem o Sr. Professor Arménio Rega há bocado, tem que se ter contacto físico, olhar nos olhos, sentir a linguagem gestual, perceber se a pessoa se olha o outro nos olhos ou se desvia o olhar, perceber se a fluidez do discurso dele é fluida ou não é, se ele tem amarguras que estão a comprometer o seu equilíbrio emocional. E isso, sinceramente, independentemente de termos objetivos estratégicos e planos de atividade e de perseguir isso tudo, é muito importante, porque ninguém faz bem as coisas se não estiver emocionalmente tranquilo. E estes períodos que atravessamos, sentimos muito a ansiedade das pessoas, a preocupação com os seus entes queridos. Nós aqui em particular tivemos, e se calhar a Sara, na AMA, a Magda, na VDA, enfim, todos os que dirigem grandes organizações, tivemos colegas que perderam entes queridos, tivemos inclusive um colega que faleceu. Como é que nós mitigamos as angústias que decorrem de não podermos fazer o luto dessas pessoas? Percebem? Quer dizer, portanto, o meu propósito aqui, e tento transmitir isso muito às pessoas que comigo estão na liderança desta organização, os dois subdiretores gerais, temos que humanizar o nosso cada vez mais, humanizar a nossa relação com os nossos colegas, para equilibrar, não é? Para fazer contraponto do afastamento que o contacto só via digital faz perdurar. E isso também é um desafio para a inclusividade nas lideranças, ou seja, tomarmos decisões que todos afetam, ouvindo todos aqueles que querem ou podem dar a sua opinião. E confesso-vos que isto também é um propósito que me assiste durante muito tempo. Eu sou militar de formação, sou militar da Marinha, e nós na Marinha, apesar de sermos uma estrutura militar, temos muito por cultura, em determinadas situações, que são a maioria, ouvirmos os pares. Ouvirmos os pares. E porquê? Porque quando estamos a bordo do navio, o elemento comum que é o mar, a todos afeta de maneiras semelhantes. Uns enjoam mais que outros, uns têm mais medo do que outros, mas a todos afeta de maneira semelhante. Se a elaboração da decisão é mais penosa, porque por vezes temos que negociar, o resultado da aplicação dessa decisão é muito mais eficaz. É muito mais eficaz porque é mais participada. E, portanto, quando se toma a decisão, todos aqueles que participaram nela se reveem um bocadinho nela. Isto não é teoria, é de facto assim. Aliás, deixem-me dizer-vos que enfim, fomento e participo em cursos de liderança, dados, enfim, na Escola de Fuzileiros, mas são dados noutros sítios, que aliás muitas escolas de negócios usam. A Católica, por exemplo, pelo menos em Lisboa usa, pelo menos uma delas ela usa, em que o grupo, que normalmente são 8, porque há 8 desafios, discute a solução para ultrapassar aquele desafio em colaboração, e depois há um, entre os 8, que é o líder na coordenação das ações para implementar a solução. E esta formação, que demora 1 dia e meio, tem esta cultura, este quadro conceptual como referência, e é exercida, não é só teoria bonita, digamos assim. E, portanto, no fundo isso que me assiste aqui, é isto que gostava de partilhar com todos no desafio que o Paulo me colocou nesta pergunta.
Passando a pergunta, muito obrigado, passando a pergunta ao professor Arménio Rego e também pegando já numa das questões que vão aqui surgindo no nosso fórum digital e que interpela aqui a questão das competências, digamos, da chefia ou da liderança, se quiserem, mas particularmente têm surgido aqui algumas questões em termos das chefias ou das lideranças intermédias. Não é? Perguntando que tipo de competências específicas é que estes líderes intermédios ou as chefias intermédias devem ter no mundo atual. O professor Arménio Rego gostaria de responder a esta questão. Creio que ficamos sem a ligação do professor Arménio Rego, creio. Bom, enquanto esperamos que a ligação seja reposta, partilharia a pergunta, talvez, ou passaria a pergunta que... Não estamos a ouvir, professor? Estão a ouvir-me? Sim, agora sim. Estão a ouvir-me? Sim, sim. Eu gostaria, antes de mais, de dizer que concordo praticamente com tudo aquilo que o Dr. António Gameiro referiu. Eu creio que é fundamental humanizar as organizações, sejam as públicas, sejam as privadas, naturalmente, a propósito do contacto pessoal e do contacto face-to-face. Eu propunha-vos este exercício. O que é que aconteceria nesta interação entre nós se não víssemos as faces uns dos outros? Nós precisamos disso para formar sentido daquilo que está a ser dito, daquilo que está a ser comunicado. Por outro lado, o contacto direto é importante e enfim, os exemplos, as ilustrações são inúmeras, mas deixem-me dar-vos conta de algo que ainda há pouco tempo ouvi numa entrevista do físico João Magueijo, que é um português que trabalha em Londres. E perguntavam-lhe como é que ele identifica ideias de investigação. Ele diz, muitas vezes é quando estamos a beber uma cerveja. O que é que isto quer dizer? É que muitas vezes nós resolvemos problemas porque à mesa do café, enquanto estamos a almoçar, falamos de algo que nos suscita, que nos desafia, e eu falo disso como investigador, mas quer dizer, até na relação com os nossos alunos, na identificação de problemas organizacionais com os executivos que fazem parte dos nossos eventos de formação. Portanto, eu creio que é fundamental não descurar a importância do contacto direto, face-to-face, presencial, precisamos de nos tocar, de tudo isso. Sobre competências. Eu diria que muitas das competências necessárias para liderar neste contexto não são muito diferentes das competências necessárias para liderar em contexto habitual, em contexto normal. Mas deixem-me, enfim, elencar aqui alguns aspectos que me parecem importantes. Primeiro, eu acho que é fundamental evitar, da parte de quem lidera, o controlo infantilizador. Neste período crítico, houve casos em que foram levados a cabo processos de vigilância, muitas vezes com desconhecimento da parte dos liderados, e isto resulta mal. As pessoas, quando se sentem controladas, procuram escapar aos controlos, e quando descobrem que estiveram a ser controladas sem o saber, criam desconfiança, e é muito difícil restaurar essa confiança. Eu diria que o cerne de tudo isto é a confiança. A confiança é um lubrificante essencial da vida das organizações, em contexto pandémico, fora do contexto pandémico, seja o que for. Portanto, cuidado com o controlo infantilizador. Naturalmente que é preciso confiar nas pessoas e responsabilizá-las. Em vez de desconfiarmos de todos, não é? Inclusive daqueles para os quais não há razões para desconfiar. E, naturalmente, enfim, confiar, quem não cumpre, é preciso ser responsabilizado. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu acho que é fundamental que os liderados se sintam apoiados mesmo em período pandémico. Que é importante que cada pessoa sinta que o líder se preocupa efetivamente com eles. E é também importante que sejam criadas condições para que os membros da equipa interajam entre si, ou seja, em vez de termos apenas uma relação vertical, do líder para os liderados, o líder também tem que criar condições para que haja relações ao nível horizontal, para criar espírito de equipa, o sentido de missão e tudo isso. E eu aproveito para vos dizer, para partilhar esta ideia, eu creio que é fundamental que os membros da equipa saibam qual é a missão prosseguida pela equipa, qual é o propósito, porque é que existem e qual é o papel deles na concretização desse propósito. E muitas vezes nas equipas não existe essa noção. As pessoas encaram o seu trabalho como meramente uma mera tecnicalidade
fazem aquilo que são, digamos, instruídas a fazer e não percebem porquê. Eu julgo que é fundamental que as pessoas percebam porque é que fazem o que fazem, qual é o propósito associado a esse trabalho. Eu julgo que é importante também, as pessoas precisam de sentir que são respeitadas. E há dois tipos de respeito. Se quiserem, aquilo que é o chamado respeito devido, toda a gente merece ser respeitada. Toda a gente. E, portanto, os líderes têm que tratar as pessoas de modo igual, mas também têm que tratar as pessoas de modo diferente. Porque os contributos, as dedicações, os empenhamentos também são diferentes. Portanto, também é injusto não reconhecer os contributos diferenciados das pessoas. Vocês já estão a ver que eu estou aqui a falar de assuntos que são de alguma maneira paradoxais, mas este é o grande desafio de quem lidera. Por exemplo, um líder tem que ser simultaneamente compassivo e exigente, porque se eu só for compassivo, crio de facto um ambiente fantástico, um clube de amigos, mas as pessoas não trabalham. Não é? É claro, também se só for desafiante e exigente, as pessoas não se sentem em momentos críticos apoiadas. Portanto, o grande desafio é isto, é ser compassivo e exigente. Eu julgo que é importante que os líderes se foquem nas forças das pessoas. O que é que efetivamente as pessoas, o que é de mais valioso, o que é que as pessoas têm de facto para dar? Quais são os principais contributos que podem dar? Quais são as características mais marcantes que podem ser contributivas da prossecução dessa missão? Eu julgo que é fundamental criar segurança psicológica. Há bocadinho o Dr. António Gameiro referiu algo no contexto militar e nós muitas vezes formamos equívocos acerca da vida militar. E, na verdade, uma lógica hierarquizante, enfim, disciplinadora, não impede que haja segurança psicológica, que as pessoas sintam segurança psicológica para se exprimir. Eu diria que em Portugal funciona muitas vezes, eu sou um bocadinho repetitivo nisto, porque em quase todas as intervenções que faço falo nisto. É fundamental criar segurança psicológica em substituição de uma coisa que é panagem da cultura portuguesa, que é o respeitinho, o medo de abrir o bico. Muitas pessoas têm medo de abrir o bico, de se pronunciar, designadamente neste contexto. É importante que mesmo em contexto de teletrabalho as pessoas sintam segurança, sintam conforto em discordar das chefias. E as chefias não podem encarar a discordância como um ataque. Eu costumo dizer que as pessoas mais leais são aquelas que têm a coragem para discordar da chefia. As pessoas que não discordam são aquelas que não se manifestam e, portanto, que têm receio, e muitas vezes há razões para isso. Portanto, eu acho que é fundamental os líderes criarem condições para essa segurança psicológica, naturalmente cruzada com o sentido de accountability, de responsabilidade. E eu, por último, falo de um assunto que eu sei que é altamente controverso, que tem a ver com as avaliações de desempenho. Eu sou-vos franco. Eu acho que a avaliação de desempenho que tem funcionado na administração pública, baseado em cotas, é um sistema altamente perverso, muito suscetível da politiqueira, da gestão de impressões. Acho que é fundamental focar a avaliação de desempenho mais no desenvolvimento, no apoio ao desenvolvimento, do que na avaliação propriamente dita. Eu conheço, e todos vocês conhecem, porventura, casos em que os objetivos que devem ser definidos no início do período de avaliação são definidos no final do período para efeitos de cumprimento da formalidade. Isto quer dizer, isto representa um desperdício de recursos extraordinário. E, portanto, e dá origem a grandes níveis de cinismo e de desconfiança. Portanto, eu julgo que é fundamental repensar o sistema de avaliação de desempenho e, por último, eu julgo que é fundamental os líderes atuarem como agentes que desenvolvem os seus liderados. Os líderes têm que estar à disposição para fazer crescer os liderados, desenvolvê-los, atuar como coaches dos seus liderados. E isto implica, naturalmente, facultar feedback regular. Eu vou ficar por aqui para não, enfim, ocupar demasiado tempo e para criar condições para que todas as pessoas possam participar. Espero não ter-me estendido demasiado. Muito obrigado. E eu passaria a palavra ao José Abrão para colocar, digamos aqui, fazer uma ligação entre vários pontos que têm vindo a surgir, nomeadamente a interpelação, digamos, colocada por quem nos segue, sobre particularmente a valorização profissional na administração pública, por relação, muitas das vezes, e nós sabemos, muitos de nós, ou estamos em universidades ou em outro tipo de instituições, por relação àquilo que, de facto, do ponto de vista de equipamentos e infraestruturas encontra no local de trabalho, nomeadamente na esfera digital, e, portanto, do ponto de vista do parque informático, como é que é possível, nestas circunstâncias, digamos, gerar soluções inovadoras
responder a estas exigências inesperadas, como foram as que foram trazidas pela Covid-19, nomeadamente do ponto de vista da valorização, como o José já aqui falou, a questão dos salários, mas eu agora pedi-lhe que centrasse um bocadinho mais na questão dos próprios meios de trabalho, porque também tem que ver um bocadinho com a questão das lideranças intermédias e superiores. Obrigado. Olha, as condições de trabalho são fundamentais. Naturalmente, a formação profissional é decisiva, e ela tem que ser vertical, quer ao nível das lideranças, dos dirigentes, da generalidade dos trabalhadores, e no que concerne aos meios e às condições de trabalho, como lhe digo, elas são extremamente deficientes. Hoje temos boas notícias no que diz respeito a tudo aquilo que tem a ver com o investimento que se quer fazer nos serviços públicos, muito valorizável, mas pode-se fazer um maior investimento em meios tecnológicos e até em condições de trabalho. Se não se fizer um investimento nas pessoas, onde as lideranças são fundamentais, com base na confiança, que é uma questão decisiva. E é por isso que eu lhe quero dizer que na situação que vivemos, pandémica e no período em que estivemos todos confinados, tivemos situações onde verificamos tudo. A falta de condições de trabalho, segurança, higiene e segurança do trabalho não prevista, as questões relativas a tudo aquilo que são as ferramentas digitais, e pasme-se, quando estamos a falar em lideranças, estamos a falar em diretores de departamento, chefes de gestão, gente que tem este tipo de responsabilidade. Houve dirigentes da administração que, tendo dezenas e dezenas de trabalhadores a trabalhar presencialmente, tiveram 2 meses confinados que nem sequer puseram os pés no local de trabalho. Veja, se é com estas lideranças que vamos implementar tudo aquilo que tem a ver com o digital, que somos a favor, tem que acontecer, e é por isso fundamental. E a questão essencial aqui, percebemos que não vem sendo garantido o direito de oportunidades. E garantir a oportunidade a todos, seja por intermédio das lideranças, mais ou menos forte, seja pela digitalização. O que nós assistimos, um esforço grande também, foi de compatibilizar a vida pessoal com a vida profissional, que é fundamental. Verificamos que o mundo do trabalho está a mudar e a individualização das relações de trabalho é de tal maneira complicada que há que fazer opções, quer no trabalho em geral, quer na administração pública. Sabemos, e Guy Ryder, diretor-geral da OIT, com a questão da digitalização, sabemos todos, vão ser criados mais de 6 milhões de postos de trabalho. Há que redefinir o trabalho, há que redefinir aquilo que são as competências das pessoas, e só com um grande esforço de formação é que nós iremos conseguir. Numa formação que tem que ser transversal, mas também tem que ser vertical, desde aquilo que são as lideranças, até ao trabalhador, que há de continuar, porque não é substituível e não tem lugar a teletrabalho. Estou aqui a dizer trabalhador, porque doutora Magda Coco, deixe-me dizer-lhe uma coisa que me parece fundamental. Uma pessoa de direito. Nós, no nosso ordenamento jurídico nacional, no direito de trabalho, temos trabalhadores, não temos colaboradores. Essa ideia é qualquer coisa que não devemos ter presente. E sabe isso melhor do que eu, o trabalho ou o salário é uma coisa que resulta de contrapartida do trabalho, da colaboração e dos colaboradores. É qualquer coisa que é uma linguagem que vem sendo muito usada, mas que temos que pôr no sítio. O sítio chama-se trabalho, chama-se trabalhadores, e isto parece-me que é uma questão fundamental. Não há contrapartidas para esses ditos colaboradores. E, portanto, o que está em causa aqui hoje é dotar os serviços de melhor qualidade, de meios e condições para poder funcionar, é o grande desafio. Se, a par disso, não olharmos para os trabalhadores, para a sua formação, a sua qualificação, o que vai acontecer depois é que vivemos permanentemente num conjunto vasto de anúncios de medidas.
E nós, como dizia há pouco, queremos propostas concretas. Temos problemas desta natureza. Nós somos a favor da simplificação administrativa, indo de encontro àquilo que são as necessidades dos cidadãos. Para isso é preciso meios para que esse trabalho se faça. Se não, veja como é que é possível terem-se criado as condições para uma simples renovação do cartão de cidadão. Pode-se fazer por SMS, pode-se fazer por e-mail. E agora o agendamento da entrega é feito para daqui a 5 ou 6 meses. Se queremos uma administração pública operacional, dada para o apoio às empresas, se queremos uma administração capaz de responder àquilo que são as necessidades dos cidadãos, temos que ir um pouco mais além do que os anúncios e temos que ser mais concretos, porque depois, veja, estamos nesta fase de relançamento da nossa economia. O que é que acontecerá? É um empresário, é um trabalhador que precisa do seu cartão de cidadão válido para tratar assuntos no banco, por exemplo. Vai ter que esperar 3 ou 4 ou 5 ou 6 meses. Repare, isto tem a ver, como lhe digo, insisto, com o maior esforço na digitalização. É fundamental. A formação dos trabalhadores e das pessoas é determinante, porque não vamos lá por outra vez. A questão da humanização do trabalho e uma justiça, um reconhecimento com base naquilo que é confiança. Repare bem, não vale, é muito importante que se aplaudam aqueles que estiveram na primeira linha de combate à pandemia, que estiveram nos serviços essenciais. Todos lhe reconhecemos todo o esforço. Então, e depois, o que é que tem em contrapartida? Qual é a vantagem que pode resultar disto de bom? Foi prometido, está aprovado, um prémio para os trabalhadores da saúde, assistentes técnicos, assistentes operacionais. E o que resulta daqui é que ainda não sabemos a quem é que há de ser atribuído. No caso concreto das competências e da igualdade e da justiça que é pressuposta, deixe-me dizer, nós hoje temos vários vínculos na administração pública. Temos o contrato individual de trabalho, o contrato de trabalho em funções públicas, temos a nomeação. Desde logo há aqui uma injustiça enorme entre quem está em contrato de trabalho em funções públicas e quem está em contrato individual de trabalho. Olha, é no tempo de trabalho, é questão dos salários, é na questão do CIADAP, estou perfeitamente de acordo com o professor Herménio Rego, porque repare bem, se formos verificar, ditos líderes, dirigentes, grosso modo são todos excelentes, mas faltam as cotas excelentes para avaliar os restantes trabalhadores. E por isso é que eu lhe digo, o princípio da competência, das lideranças, o princípio da competência dos chefes de divisão, dos diretores de departamento, é, porventura, um aspecto muito determinante, tem que ter também a confiança da generalidade dos trabalhadores desse serviço, desse organismo, de tal modo em que todos sintam uma unidade para responder àquilo que são as necessidades do cidadão. Pois olha, temos no Orçamento de Estado para 2020 a possível alteração ao CIADAP. Não conhecemos proposta. Temos, como dizia há pouco o Secretário de Estado, tive o prazer de ouvir, que temos grandes programas para a mobilidade dos trabalhadores, que têm a ver também com a gestão. E quando falamos em competências e formação, deixe-me dizer, há milhares de trabalhadores na administração pública, são assistentes operacionais, ganham um salário mínimo, ou assistentes técnicos, se licenciaram entretanto. Qual é o prémio que estes trabalhadores têm? São reclassificados, fazem-lhe mobilidade entre carreiras. Ainda ontem alguém me dizia que está há 6 anos, é uma assistente operacional, está há 6 anos a ver se consolida no técnico superior e até hoje não conseguiu. Porventura desempenha funções de técnico superior. Pelo problema das cotas, como dizia o seu professor Herménio Rego, se calhar este trabalhador que faz muito mais do que aquilo que lhe era exigido, acaba por ter uma avaliação média, porque não há cota que possa ser superior. Repare bem, é preciso reconhecer os trabalhadores. Nós hoje temos descongeladas as produções. E há uma coisa que se chama opção gestionária. Em vez dos prémios que o Estado vai dando a alguns trabalhadores, são os serviços que estão neste momento a fazer opções gestionárias que permitam aos trabalhadores, aos melhores, poderem mudar de posição regulatória mais cedo. São desafios tremendos, são desafios enormes. Isto depois tem a ver com a questão que me colocou, é as condições de trabalho. Só se agravaram as condições de trabalho com esta situação. Antes já tínhamos problemas no âmbito
da segurança e saúde do trabalho, eles não diminuíram. E antes tínhamos problema, a falta de meios informáticos e ferramentas tecnológicas e de formação, elas estão longe de se perceber como é que se vão resolver. Eu dizia, para terminar, o seguinte: é preciso descer um pouco mais à terra, tudo o que são declarações de intenção, são fundamentais, mas é preciso conhecer bem a administração pública para lhe pegarmos, e não é fazermos uma reforma generalizada, como ouvindo agora alguém do governo dizer isso. Passa o caminho caminhando, dando passos importantes, com justiça, que se motivem os trabalhadores e que se caminhem no sentido desta modernização que é necessária, seja para o teletrabalhador. Está aí, e ontem já era tarde para esta mudança. Obrigado. Eu pegava e fazia, até porque estamos a entrar no período que deve ser aberto às questões e interpelações de quem nos segue, mas gostaria de colocar aqui uma questão simultaneamente, quer a doutora Sara Carrasqueiro, quer a doutora Magda Coco, que tem a ver com a questão da transferência de conhecimento ao papel da colaboração multissetorial, que de alguma forma pode parar aqui um bocadinho entre a administração pública, as instituições de ensino superior, as empresas, o terceiro setor. É algo que nós vimos em alguns momentos, mais durante o estado de emergência e nesta resposta de emergência a acontecer, mas de um ponto de vista mais sistemático, ou se quisermos até mais sistémico, que barreiras é que encontram ou que existem é que esta colaboração seja mais efetiva e mais habitual também? Não sei se quer começar a doutora Sara Carrasqueiro. Pode ser, muito obrigada. A colaboração em primeiro lugar, entre as várias entidades da administração pública. Em segundo lugar, entre as entidades da administração pública e o setor académico, o setor de investigação nacional e até as empresas tecnológicas e startups. É algo que é vital para este momento que atravessamos de chamada transição digital. O que está a acontecer é um ritmo de inovação tecnológica muito acelerado e, portanto, a adesão destas tecnologias é um desafio de todos os dias, de todos os setores públicos e privados e até da própria sociedade. Portanto, as respostas que estamos a encontrar neste momento, elas próprias são inovadoras. É verdade que dentro da administração pública, e fazendo aqui um bocadinho de ligação com tudo o que se tem estado a falar, também das competências dos líderes, dos trabalhadores, é verdade que dentro da administração pública não se detém know-how especializado em todas as tecnologias e provavelmente nunca se vai deter. E, portanto, é essencial criar estes pontos de transferência de conhecimento, como estava a dizer, por exemplo, através de projetos colaborativos e experimentais. Nós aqui na AMA temos uma unidade que se chama o Laboratório de Experimentação Pública, que faz isto precisamente. Portanto, estabelece pontos de ligação com o setor académico, com as entidades de investigação e também com as empresas, com as tecnológicas, para experimentar tecnologias inovadoras, mas experimentá-las num ambiente controlado. Portanto, as experiências às vezes não funcionam bem, também é algo que temos que nos habituar, e isto tem muito a ver com a própria cultura da administração pública, e no fundo esta seria talvez uma das barreiras que eu apontava a esta colaboração e experimentação. Portanto, a cultura da administração pública tradicional não convive bem com falhar, com desenvolver um projeto que falhou. Ora, nós para inovarmos, se calhar temos que falhar alguns projetos para conseguirmos excelentemente implementar outros. Qual é o problema de um projeto falhado? São, no fundo, o desperdício de recursos. Portanto, nós, quando experimentamos uma tecnologia emergente, temos que fazer esta experimentação num ambiente muito controlado e, portanto, não experimentar em grande escala, precisamente para contermos, eventualmente, algum desperdício de recursos. Portanto, isto é possível fazer, as barreiras à colaboração entre os vários setores não são só culturais, por vezes temos também dificuldades relacionadas com, e depois do piloto, como é que nós generalizamos uma boa solução, não é? Como é que depois contratamos algo que já foi experimentado apenas por algumas entidades. Portanto, há aqui desafios, também até do ponto de vista da contratação pública, desafios grandes à inovação, não é? E, portanto, já existem instrumentos, inclusivamente legais,
para montar parcerias para a inovação, mas são ainda processos bastante morosos e complexos. Mas eu diria que, enfim, que nós hoje em dia já temos algumas ferramentas para ultrapassar estas barreiras. O que é necessário é generalizar, portanto, é generalizar através não só das bases da administração pública, mas dos seus líderes, novas competências de colaboração, participação, inovação e, portanto, demonstrar que é possível trazermos para dentro das soluções do Estado estas iniciativas colaborativas e que geralmente queimam muitas etapas. Portanto, nós precisamos, este ecossistema hoje em dia, esta revolução é tão forte que não a podemos fazer sozinhos, nós precisamos todos uns dos outros e unidos, não é, com as mesmas direções para poder pôr em marcha estas alterações, estas mudanças, estas estratégias. Muito obrigado. Há aqui quem nos segue coloca-nos, e penso que poderá ser uma questão para a doutora Magda Coco, que uma questão muito específica sobre o contexto digital e a sensação de segurança, sobre que reais perigos existem em se ter a informação pública na nuvem, que não é mais do que uma estrutura física de armazenamento gerida por alguém. Eu pergunto isto também, e talvez seja também uma questão para o Dr. António Gameira Marques, uma questão da infraestrutura, digamos, na lógica de outsourcing às grandes empresas tecnológicas, não é? Mas simultaneamente a manutenção de uma infraestrutura própria. Portanto, não sei se qual dos dois quer começar. Eu passaria, logicamente, agora a pergunta à doutora Magda Coco, primeiro, do ponto de vista da proteção de dados. Eu antes, vai-me deixar Sim, só claro, responder aqui ao meu colega José Abrão, com certeza. a provocação que ele me fez. Enfim, eu sei bem o conceito de trabalhador, eu dei direito laboral 2 anos no início da minha carreira, portanto, os meus conceitos estão todos arrumados, mas vai-me desculpar, enfim, não estou aqui a dar uma aula de direito, e confesso que pessoalmente, neste contexto, prefiro usar a palavra colaborador, e por uma razão muito simples. Eu sendo sócia, e de uma série de advogados, enfim, agora imaginemos que era de uma empresa, eu não me considero, não seria uma trabalhadora, não preencheria os requisitos, seria um membro do Conselho de Administração, enfim, de uma empresa, e não é por isso que eu acho que sou diferente das outras pessoas, e portanto eu confesso-lhe que eu vejo-me tanto colaboradora da Vieira da Almeida sendo sócio como qualquer outra pessoa da minha equipa, e por isso a utilização do conceito num sentido jurídico, não jurídico, mas num conceito, se quiser, mais, enfim, com outro tipo de abrangência, e portanto, não foi um pontapé no direito que eu dei, foi uma coisa consciente. Em relação, só uma nota muito breve, eu acho que nós nós temos muito hábito de criticar e dizer, e as dificuldades, mas eu acho, enfim, desde que eu comecei a trabalhar até agora, eu sinto uma evolução gigante, e em particular no momento que hoje vivemos, maior colaboração entre as universidades, as entidades privadas, as empresas dos mais variados setores. Cada vez mais há uma consciencialização das empresas privadas da sua intervenção social, da necessidade de contribuírem para aquilo que nós chamamos o bem comum em várias dimensões. Isso foi muito claro durante a pandemia. Muitas empresas preocuparam-se em ajudar uma série de entidades públicas ou privadas, escolas, que estavam com dificuldades. Portanto, eu acho que nós temos que valorizar isso, eu acho que o caminho que está a ser feito é bem feito. Eu sinto, de facto, o grande bloqueio muitas vezes na administração pública, não só, como ainda nas empresas, muitas delas, o medo, como a Sara estava a referir, o medo de falhar, isso obviamente há um estigma, ainda não percebemos que nós temos o direito de falhar, e é assim, só uma pessoa que falhou é que consegue aprender aquilo que realmente não correu bem naquele projeto, e portanto, lá os americanos dizem, eu só contrato pessoas e só aprovo projetos de startup quando as pessoas já falharam 10 vezes, porque significa que já aprenderam. Nós não temos essa cultura aqui em Portugal, mas acho que isso está a mudar. E acho que muitas vezes também faltam líderes para levar as coisas para a frente. Nós fizemos aqui há um tempo, na Vieira da Almeida, um hackathon. Enfim, nós temos uma fundação para a promoção da cidadania, e uma das equipas vencedoras foi uma equipa da administração pública, que alguém da administração pública, enfim, era um hackathon para desenvolver
soluções tecnológicas que permitem contribuir para um desenvolvimento da cidadania em Portugal. E uma jovem de uma organização da administração pública desafiou um conjunto de pessoas da administração pública e foram-se candidatar. Foi um dos projetos vencedores, pronto. E, portanto, isto para dizer que há, de facto, muito espírito iniciativa, às vezes não há um acompanhamento nem um apoio do líder para apoiar e, portanto, eu acrescentaria talvez esse desafio, além dos temas de contratação pública, obviamente, são muito limitadores para a administração pública, efetivamente, e são muitas vezes bloqueadores. Em relação ao tema da cloud, enfim, não quero dar uma aula sobre cloud, mas existem vários tipos de cloud. Há clouds, as pessoas têm ideia que a cloud é uma coisa relativamente indefinida, mais ou menos. A cloud, há vários tipos de cloud, há clouds públicas, clouds privadas, enfim, há uma tipologia imensa, depois o engenheiro António Gameiro Marques vai seguramente comentar isto, mas a cloud só por si não é algo que aumenta ou diminui os riscos da segurança da informação. Tudo depende da forma como essa cloud é gerida, digamos assim, quais são as medidas de segurança que são oferecidas e, do ponto de vista jurídico, o tema sempre relevante em cima da mesa é onde é que a cloud está baseada. E eu acrescentaria não só onde é que a cloud está baseada, mas por onde é que a informação circula até chegar à cloud, em que países, de que forma é que ela circula. Isso, de facto, o que a legislação europeia diz é que sempre que existe informação de natureza pessoal, ou seja, dados relativos a pessoas em concreto, essa informação deve estar em princípio baseada na Europa e para ser transferida para fora da Europa tem que, enfim, há um conjunto de requisitos legais que tem que se cumprir. E muitas vezes, do ponto de vista jurídico, às vezes não é possível garantir esses requisitos. Portanto, não há a cloud não é um bicho de papão, digamos assim, que no fundo tem informação que é um faroeste, etc. Lá está, depende do fornecedor de cloud, depende dos níveis de segurança e da credibilidade do fornecedor e eu acrescentaria aqui um tema, mas que, enfim, é um bocadinho mais esotérico, tem que ver, um outro tema jurídico tem que ver com as leis de alguns países, como nós conhecemos, que, enfim, entendem que têm acesso à informação de todos os outros países do mundo, ao que devem ter. Isso também tem criado vários, enfim, desafios ao nível jurídico e ao nível da segurança da informação. Enfim, isso fala o António e eu passo a palavra ao António, porque as ameaças fala eu. A minha pergunta ia também numa outra direção, ou seja, que cruza um bocadinho a questão da contratação pública, ou digamos da aquisição de serviços, e a relação com a infraestrutura que pertence ao Estado e a infraestrutura que pertence a empresas privadas, como as grandes tecnológicas, não vale a pena aqui citar nomes, todos nós as conhecemos e, portanto, passaria nesse sentido, sim, a pergunta ao Dr. António Gameiro Marques. Como é que se faz esta gestão? Deixe-me só então responder isso. É que eu acho que às vezes criam-se bichos de sete cabeças. Repare uma coisa, aí a grande preocupação é saber se a empresa privada acede aos não aos dados da administração pública. Pensem nas redes de comunicações. Há governos que têm uma rede de comunicação privada e isso cada vez mais é um tema na Europa. Agora vamos ter uma rede de satélites para as entidades governamentais, etc. Mas a verdade é que as nossas comunicações todas assentam na rede de operadores que são operadores privados. Existe uma lei que diz que não se pode violar as comunicações, tal como existe uma lei que diz que não se pode violar a informação que está lá acedida. Portanto, as pessoas muitas vezes, como não conhecem o que é a cloud, acham que é o faroeste e, portanto, e não estou a dizer que algumas não sejam, atenção, eu estou a pronunciar-me em geral, mas, no fundo, as pessoas têm que perceber as nossas redes de comunicações, os cabos submarinos onde circula a nossa informação toda, também são geridos por entidades privadas. E nós, obviamente, temos a confiança que não se podem violar essas comunicações e que há leis que protegem isso, etc. Portanto, é um bocadinho o mesmo paradigma. Dr. António, quer complementar? Obrigado. Magda, como sabemos, se todos cumpríssemos as leis, muitos dos seus colegas não teriam emprego. E por isso é que há o Centro Nacional de Cibersegurança, e por isso é que existe o Gabinete e outras organizações congêneres, ou seja, que fazem esse papel de polícia bom. Deixe-me só, Paulo, se não se importa, pegar numa coisa que a Magda tocou, que o professor tocou, e que está na nossa raiz cultural de católicos apostólicos romanos, que é o pecado, não é? Se pecas, tens que ser castigado. Ora,
eu sou católico apostólico romano, fui educado assim, como a grande maioria dos portugueses e dos espanhóis e dos franceses e dos italianos, por oposição aos países do norte da Europa que têm uma matriz cultural ligeiramente diferente, onde o errar não é punido, em determinado, não é punido, vamos lá ver, o errar por tentativa, por querer experimentar alguma coisa de novo, não é punido, é fomentado. Eu recordo-me, na década de 80, tirava parte da minha formação numa universidade norte-americana, numa das cadeiras que frequentei, no primeiro teste, não correu muito bem. Não correu muito bem e o professor, um excelente professor que lá tive, disse-me: ótimo, que assim podes melhorar e podes identificar onde é que estão as tuas falhas. Quer dizer, que é digamos, um paradigma completamente diferente. Por isso, um líder, hoje, tem que acarinhar aquele que quer pensar fora da caixa. Tem que o fazer. E tem que estar preparado para, se falhar, ele assumir as culpas. E não quem tentou falhar. E se a iniciativa for bem sucedida, o líder tem que sair de cena e tem que promover aquele que quis promover, no sentido lato do termo, tem que promover aquele que quis arriscar e que quis inovar. E isso na administração pública, eu já vivi em situações em que me disse: para que é que eu vou inovar se não tem retorno nenhum? Portanto, o líder tem que acarinhar isso. Se nós não pensamos fora da caixa, não posso ter todos. Eu, aliás, quando falo nisto, até costumo pôr a Mafaldinha do Quino, que estava sempre a perguntar à mãe: porquê? Porquê, mãe? Porquê é que eu tenho que comer sopa? E porquê? Não, nós temos que ter pessoas nas organizações, não podem ser todas, porque senão a organização não faz aquilo que tem que fazer, mas temos que ter algumas, e o líder tem que ser uma pessoa que gosta, tem apetência para o risco. E claro, como dizia a Sara muito bem, depois temos que ter os mecanismos jurídicos também para fazermos aquilo dentro do enquadramento jurídico. Bom, isto para mim é fundamental num líder. Um líder que não quer assumir riscos não é líder, é chefe, só. Porque saiu em decreto-lei, ou em Diário da República, que ele é o dirigente da oração A, B ou C. E isso hoje, no século XXI, não dá. Para mim, não dá. Mas isso sou só eu. Acho que não sou só, não é? Vocês estão de acordo com isto e se calhar o Sr. Professor Arménio Rego também estará. Agora, as nuvens. As nuvens do mundo digital não flutuam no céu. Estão na terra. Alguns até debaixo do mar. Porque as nuvens digitais consomem muita energia, dissipam muito calor e se estiverem no mar gasta-se muito menos dinheiro a arrefecê-las. Dito isto, há um aspecto importantíssimo que a Sara, que o Paulo referiu na sua pergunta, que é, e a Sara na sua posição de vogal da AMA tem, na minha opinião, um papel fundamental nisto, que é, nós na administração pública devíamos estabelecer políticas públicas, fruto de uma reflexão, sobre que sistemas e serviços é que devem fazer parte das competências core da administração pública. E essas, se fossem outsourced, eram na minoria, ou seja, nós estão a perceber, as competências fundamentais para desenvolver esses serviços core tinham que estar na administração pública. E depois as outras podiam ser outsourced. Agora, isto é a utopia. Isto é a utopia. Porquê? Porque sabemos bem que no atual contexto, os quadros para pessoal IT da administração pública são poucos, estão envelhecidos e não têm sido rejuvenescidos. E, portanto, os dirigentes têm que resolver problemas. A Sara, na AMA, tem que entregar serviços. E se não tem gente dentro da casa para entregar esses serviços e tem pressão para os entregar, como é que ela vai fazer? Temos de ser realistas.
Portanto, porque há uma questão aqui de oferta e de procura. Agora, a reflexão inicial tem que ser feita. Quais são as competências fundamentais que a administração pública não pode alienar? Por exemplo, cloud. Há uma estratégia, há um projeto, não, há um projeto muito amadurecido, mesmo muito amadurecido, de cloud para o governo, para o Estado. Aliás, há um projeto da Presidente da Comissão Europeia para uma cloud da Europa, que é o Gaia X, e que o nosso, quando nascer, há de se ligar a esse. E lá são identificados todos os problemas de contratação pública, todos. Aquilo está... Eu estou à vontade porque só me pediram, pronuncia-te lá sobre isso. Não estive na elaboração daquilo. Mas está muito bem feito. Está quase para ir a Conselho de Ministros. Acho que vai um dia destes. Mas é fundamental que vá. Para quê? Para pormos ordem na casa. Para garantirmos que os dados, a informação e, em última instância, o conhecimento que o Estado tem, seja regulado, ou melhor, tenha um enquadramento jurídico. E se tiver um enquadramento jurídico, é mais facilmente auditável, é mais facilmente acessível, etc. por aí fora. Essa estratégia, posso-vos dizer que foi analisada por nós, quer no meu chapéu de Autoridade Nacional de Segurança, quer no meu chapéu de cibersegurança, de Centro Nacional de Cibersegurança, e cumpre os requisitos gerais para isso. E, portanto, agora é preciso aprovar aquilo, não é? Aprovar, e eu sei que está no bom caminho para ser aprovado, não é? E depois implementar. Porque isso ia ser absolutamente estruturante no Estado. Não é só na administração pública, era no Estado. Porque, vejam, hoje em dia, no século XXI, qual é uma das maiores riquezas que nós temos? São os dados, a informação e o conhecimento. E, como um todo, o Estado, em Portugal, é talvez a entidade que tem o manancial de dados e de informação mais rico sobre o país. Mais rico. Agora, é preciso ele ser relacionado para se tirar conhecimento. E isso tem que ser feito, the sooner the better, porque não há transição digital sustentada se não houver normativos e forma com modelos de governação para a gestão dos dados, da informação e conhecimento ao longo do seu ciclo de vida. E eu posso-vos dizer que em 2009 implementámos um modelo parecido na Marinha Portuguesa e houve um impacto muito grande na forma como a organização se organizou, porque deixou de estar focada no ferro, na tecnologia, para passar a estar focada nos dados, na informação e no conhecimento e naquilo que aquilo aportava à organização e às pessoas. Está bem? Queria fazer isto agora um desafio altamente exigente para sermos disciplinados, porque temos 5 minutos pela frente, mas eu não gostaria de, até porque é uma das questões que nos foram aqui colocadas e que eu tinha aqui também na agenda já para colocar, e talvez, enfim, colocasse a Sara, mas se tivermos tempo gostaria que fosse mais plural, que passa por aquilo que se pode chamar a descentralização digital no sentido territorial do termo, ou seja, a descentralização, a aposta no interior de Portugal, que é uma das questões que vários dos nossos pequenos cheques colocaram aqui. Sara, é fácil fazê-lo em Portugal ou há ainda, como penso que existe esta ideia feita, digamos, uma aposta na digitalização, sobretudo do litoral e das instituições que estão sediadas entre Lisboa e Porto? Tem o seu microfone desligado, sim. Peço desculpa. Bem, nós quando estamos a trabalhar no mundo digital, não é, eu confesso, acho que não percebi inteiramente a sua questão. Quando nós digitalizamos um processo, um meio de comunicação, nós passamos para uma realidade que na verdade não é propriamente regional, não é? Isso
é um dos principais benefícios da utilização das tecnologias digitais, não é? Nós temos o exemplo daqui, hoje estamos aqui todos num congresso e estamos separados fisicamente. Portanto, quando nós dotamos a administração pública de meios digitais, quer seja para o teletrabalho, quer seja para a entrega de serviços públicos, nós destruímos essa barreira. Onde é que faz falta, qual é aqui o principal fator crítico regional, se quiser pensar assim? É precisamente no apoio àqueles que não utilizam as tecnologias digitais. Portanto, nós hoje ainda temos uma franja da nossa sociedade portuguesa que, por questões ou de falta de recursos tecnológicos, rede, etc., ou de iliteracia, que é incapaz de utilizar as soluções digitais do Estado e das outras entidades. Portanto, podemos ver, por exemplo, as soluções de comércio eletrónico, não é? Que até têm uma adesão bastante maior do que as soluções dos serviços públicos digitais. Portanto, há uma franja da sociedade que não as utiliza. Para esses, sim, temos que estar lá presencialmente. Portanto, o Estado e a administração pública não pode falhar a esses que ainda não estão aptos para abarcar o digital. E, portanto, aí os serviços públicos tradicionais da administração pública ou novos espaços, como é, por exemplo, a rede de espaços de cidadão, que está já em grande crescimento, portanto já temos mais de 600 espaços de cidadão em protocolos com juntas de freguesia e autarquias, são os meios preferenciais onde apoiamos os cidadãos que ainda não têm competências a realizar serviços, nomeadamente serviços públicos digitais, porque mesmo os serviços públicos presenciais hoje em dia são digitais. Portanto, os funcionários públicos que atendem presencialmente cidadãos e empresas utilizam os meios digitais e, portanto, todos os serviços públicos hoje em dia são digitais e estão disponíveis no território, não é? Portanto, este meio é que é muito importante, aí sim é que é preciso fazer a diferença de apoiar aqueles que muitas vezes são também aqueles que necessitam também de maior atenção devido às questões socioeconómicas e que também não utilizam os serviços públicos digitais, portanto, ter muito cuidado para que o digital não seja, em vez de um meio de democratização de acesso à administração pública, seja precisamente o contrário. E, portanto, nomeadamente, essa é uma das iniciativas que tem estado em curso, portanto, a expansão desta rede de apoio à utilização de serviços digitais, que são os espaços de cidadão. Cumprimos rigorosamente o nosso tempo e tenho aqui a sinalização que naturalmente deve dar por terminada esta sessão e, portanto, cabe-me agradecer a todos os oradores a disciplina que fomos capazes de cumprir e o vosso contributo, e passo naturalmente à Maria de Jesus Rodrigues a palavra para encerrar esta sessão. Muito obrigada, foi de facto excelente, cumpriram rigorosamente bem o tempo, tivemos mais de 400 pessoas em sala, o que é excelente, e agradeço uma vez mais ao nosso excelente painel de oradores, ao nosso moderador que fez uma fantástica moderação, e agradecer também a presença da Sofia Oriola e da Sofia Figueiredo e do Luís Oriola, que nos esteve a acompanhar na interpretação para a língua gestual portuguesa. Vou apenas pedir e vou lançar agora no vosso ecrã um pequeno inquérito para avaliar a sessão, agradecer uma vez mais a todos e dizer-vos que continuamos às 15 horas com a entrevista 7 sobre competências de inovação no setor público. Teremos connosco um orador internacional, o Kent Aitken, analista político na divisão de Governo Aberto e Inovador da OCDE. Desejo a todos um bom almoço e até às 15 horas, uma boa tarde a todos. Podemos saber o resultado da avaliação? Eu enviarei posteriormente, está bem, professor? Obrigada. Muito bem. Obrigado. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado a todos e até breve. Bom dia a todos e todas. Obrigado. Muito obrigado. Boa tarde, obrigada a todos, cumprimentos. Obrigado, boa tarde. Com licença. Com licença. Boa tarde, com licença.